paz do Senhor para os irmãos, Deus os abençoe. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, mais uma reflexão da parte de Deus. Vivemos num mundo, aleluia, que muitas coisas nós não entendemos. Uma das coisas que nós não entendemos é que existem pessoas que nascem doentes, às vezes cegas de nascença, às vezes paralíticas, às vezes pessoas nascem com defeitos, aleluia, mudas, surdas, e tantas coisas que há tantos questionamentos que fica difícil para poder entender o sofrimento das pessoas e as coisas que estão ao redor, que aparentemente são pessoas que não mereciam estar vivenciando aquele momento. Quando uma pessoa nasce cega, quando uma pessoa nasce paralítica, quando uma pessoa nasce muda, quando uma pessoa nasce com uma doença congênita, aleluia, por exemplo, pegou uma AIDS de uma mãe, porque a mãe estava grávida, e tantas outras doenças que tem espalhado, aleluia, no nosso meio, e nós temos assim questionamentos dentro de nós, que nós não temos como responder. Uma certa feita, eu era novo convertido, eu cheguei a perguntar com a irmã por que as pessoas sofriam, por que elas nasciam doentes. E tem coisas que nós só vamos saber descobrir somente na glória. Mas algumas coisas que ocorrem têm um propósito. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, a respeito de um questionamento que houve dos discípulos para com Jesus, acerca de um homem cego de nascença. O texto ao qual eu estou me referindo se encontra no livro de São João, no capítulo 9, no versículo 1. Louvado seja Deus. Ele diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou o lodo e os olhos no cego, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, e foi-se. Pois, e lavou, e voltando, vendo, então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-me com ele. Ele dizia: Sou eu. Dizia-lhes: Pois como se te abriu os olhos? E ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo, e untou os meus olhos, e disse: Vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui e lavei, e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que os dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntou-lhe: Como vira? E ele disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então um dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que lhe vinha, e perguntaram, dizendo: É este o vosso filho que vos dizem ter nascido cego? Como pôde ver agora? Seus pais responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas agora vê, não sabemos ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos nem idade. Perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido, se alguém confessasse ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo. Clamaram, pois, pela segunda vez. O homem que tinha sido cego disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: Se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Louvado seja Deus.
Aleluia. O livro de São João, aleluia, o apóstolo João, é um apóstolo que narra um acontecimento, assim, ao meu ver, um dos mais importantes e mais impressionantes. Aleluia. Evidente que teve muitos sinais da parte do Senhor, mas esse em si, aleluia, ele responde um questionamento que havia entre os judeus, aleluia, uma cultura, ou seja, dentro deles um conceito, um preconceito, aleluia, a respeito das pessoas que nasciam cegas, das pessoas que nasciam deficientes, das pessoas que nasciam com algum tipo de defeito, aleluia, no seu corpo. E acreditavam eles que, aleluia, que os seus pais pecaram e a pessoa nascia com o pecado herdado da mãe, aleluia, ocasionando que ele viesse a nascer com alguma deficiência física. Louvado seja Deus. E o Senhor vai ver aquele tipo de questionamento e pergunta e fala com os discípulos, dizendo, olha, louvado seja Deus, no versículo diz assim, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Observe, aleluia, que o texto é bem claro quando Jesus nos fala que existem coisas que ocorrem na nossa vida, aleluia, enfermidades, doenças, às vezes problemas de família, às vezes problemas com aleluia, financeiros, problemas esses, aleluia, que Deus permite para que a glória dele e o poder dele se manifestem na nossa vida. Certamente, se deve estar, todos nós passamos por dificuldade, seja elas no campo físico, talvez uma enfermidade, talvez um problema emocional, quem sabe você é uma pessoa carente, quem sabe você tem um desejo de ter uma companhia de alguém, quem sabe você é uma pessoa que está passando por problemas financeiros terríveis, quem sabe você é uma pessoa perseguida, quem sabe você é uma pessoa incompreendida, muitos não entendem você, louvado seja Deus. E o pior de tudo, nesse texto a Bíblia fala que esse homem era cego de nascença, ou seja, desde cedo ele nunca viu os olhos, aleluia, nunca viu os rostos dos seus pais, nunca viu a luz do sol, nunca tinha visto ele, aleluia, o brilho das estrelas, nunca tinha visto ele o brilho da lua, nunca tinha visto ele, aleluia, a água do mar, nunca tinha visto a praia, nunca tinha visto, louvado seja Deus, a beleza dos animais, tudo estava, a vida dele somente estava em trevas, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, aleluia, se aproxima daquele homem, aleluia, cospe no chão, aleluia, e faz lodo com aquele cuspe dele, aleluia, e daquele lodo ele passa por cima dos olhos daquele cego, e manda que aquele homem lavasse no tanque de Siloé, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele homem, ele obedece ao Senhor, lava, aleluia, no tanque de Siloé os seus olhos e passa a enxergar perfeitamente, como, aleluia, como se nunca tivesse sido cego. Louvado seja Deus. Interessante que o Senhor Jesus simplesmente não impôs as mãos sobre ele e fez com que ele enxergasse, mas colocou sobre ele, aleluia, um pedido em especial. Primeiramente, ele fez algo, e do pó da terra, aleluia, ele fez lodo com o seu cuspe e colocou sobre os seus olhos e ordenou para que ele fosse ao tanque de Siloé e se lavasse. Louvado seja Deus. Então existem milagres que ocorrem, aleluia, de certa maneira, dependendo da nossa obediência, em cima da palavra que o profeta dirigia a tua vida. Às vezes é necessário, aleluia, uma campanha, às vezes é necessário, aleluia, como posso dizer para os irmãos, um sacrifício para que o poder de Deus venha se manifeste. A promessa de Deus para a sua vida de libertação, a promessa de cura para a sua enfermidade, a promessa do Senhor para poder restabelecer a sua vida sentimental, a promessa de Deus de família para a sua vida, a promessa de Deus para poder trazer libertação para os seus filhos, a promessa de Deus de libertação para a sua casa, a promessa de libertação, aleluia, para todas as áreas da sua vida. Quem sabe você esteja acorrentado por um vício da cocaína, quem sabe você esteja acorrentado pelo vício da bebida, quem sabe você esteja acorrentado, aleluia, pela mentira, pela pornografia, pelos jogos, tantas coisas que tem aprisionado você, e detalhe, tem impedido você de enxergar e contemplar o Senhor, a luz desse mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Louvado seja Deus. Interessante que quando aquele homem é cego, é curado, aleluia, ele é questionado pelos fariseus, ele é levado na sinagoga, onde ficavam os príncipes, onde ficavam
ficavam os sacerdotes, onde ficavam aqueles homens, aleluia, que proclamavam a religião judaica. E aqueles homens ficaram impressionados e começaram a questionar: ora, por que esse homem está cego, está vendo agora? O que aconteceu? E ele teve que se explicar. Depois chamou seus pais para poder testemunhar a respeito daquilo ali, dizendo como pode um homem pecador pegar, aleluia, porque ele quebrava o sábado. O milagre foi feito no sábado. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Nós não precisamos guardar, aleluia, dias da semana para poder mostrarmos que somos, aleluia, dependente dessa lei judaica. Nós agora estamos debaixo da graça do Senhor. Todos os dias são santos. Quando você santifica eles para o Senhor, desde o dia que você, desde a hora que você acorda, desde a hora que você vai até a hora que você vai dormir, todo dia você deve se separar, aleluia, a tua mente, o teu coração está centrada e focada no Senhor. O Senhor Deus tem te dado graça, o Senhor Deus tem te dado saúde, o Senhor Deus tem te dado força, o Senhor Deus tem te dado, aleluia, entendimento, visão espiritual, para você compreender as coisas que estão ao seu redor. Aleluia. Não seja como esse cego. Louvado seja Deus. Aleluia. Ou melhor, faça como esse cego. Obedeça aquilo que Deus mandou ele fazer. Mandou ele lavar-se. Aleluia, aquilo que estava impedindo ele de enxergar. Quem sabe tem alguma coisa que está impedindo você de enxergar, a dúvida do seu coração. Quem sabe você tem colocado no seu coração tantos questionamentos. Quem sabe você tem dentro, colocou no seu coração uma religiosidade, aleluia, que já afasta do Senhor, porque a religião, o propósito é religar, o homem a Deus. Todavia, algumas religiões, em vez de ligar o homem a Deus, elas afastam o homem do Senhor, porque elas proclamam, aleluia, um Cristo morto, mas não um Cristo vivo. Nós anunciamos o Cristo verdadeiro, aquele que morreu, aleluia, e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Louvado seja Deus. E onde Jesus está agora nesse momento? Jesus está à porta, aleluia, falando através dessa mensagem, dessa palavra, querendo entrar no seu coração, querendo penetrar na sua vida, querendo trabalhar nas áreas da sua vida que você está aprisionado, querendo libertar você de toda a corrente, de todo cadeado, de todo grilhão que tem esforçado você a viver uma vida, aleluia, totalmente distante de Deus. Jesus te ama, Jesus tem um projeto na sua vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aqueles fariseus questionaram muito aquele homem e falaram: olha, não pode, Deus não pode um homem pecador, porque ele quebrou o sábado. Insistiram com a religião. E eu não estou falando a respeito de religião. Eu não estou falando você virar, aleluia, um protestante evangélico para que Deus venha mudar a sua história. Primeiramente é necessário que você tenha um encontro com Deus. Você pode ter um encontro com Deus até aí agora, nesse instante, nesse momento, através de uma oração sincera, aleluia, e pedindo ao Senhor Jesus para que entre no seu coração e passe a ler a palavra de Deus, porque Deus se revela através das Escrituras. A Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo, é a palavra do Senhor que liberta o homem do pecado. Todo homem que comete pecado é escravo do pecado, mas quando conhecemos Jesus, nós somos libertos de todo engano, de toda mentira, da religiosidade, aleluia, e principalmente dos pecados que levam a alma para o inferno, aprisiona a alma da pessoa em coisas que nos afastam do Senhor. A Bíblia fala que Deus é santo, e necessário é que nós devemos santificar a nossa vida a cada dia, a cada momento, para que nós possamos ser um instrumento na mão do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz também, aleluia, que no 9:31, dizendo assim, ora, o cego respondeu: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Louvado seja Deus. Interessante que o cego não era um homem religioso, mas ele falou uma grande verdade, dizendo que Deus não ouve pecadores. O pecado separa o homem de Deus. Quem sabe você tem pecado contra Deus, e há uma separação entre você e Deus, que é o pecado. Mas Jesus é aquele que une você ao Senhor através do seu sangue. Se você hoje dobrar o seu joelho, pedir perdão ao Senhor Jesus, pedir para que Ele entre na sua vida, Ele entre no seu coração, o Senhor Jesus vai entrar no seu coração e vai mudar a tua sorte, vai entrar com o Espírito Santo dentro da sua vida, fazendo com que você venha mudar o seu modo de pensar, venha mudar o seu modo de falar, venha mudar a tua postura e o teu posicionamento, vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma intensa, de uma forma sobrenatural. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor Deus quer fazer de você
você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um jovem mais cheio da virtude. Quem sabe outrora um viciado, hoje e vai ser conhecido como um pregador, como um diácono, como um profeta, aleluia, como um evangelista. Quem sabe você, uma menina que vive na prostituição, vai se tornar uma missionária da casa do Senhor, uma líder de jovens, porque Deus é assim. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir os grandes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir aqueles que são. E Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem te despertado e quer tirar as vendas dos seus olhos, faz para que você venha enxergar que Jesus é aquele que te ama, Jesus é aquele que te chama, e Jesus é aquele que tem uma obra imensa a fazer na sua vida. Não morra cego, abra seus olhos, obedeça a voz do Senhor, procure uma igreja evangélica que prega o evangelho genuíno, que fale do amor do Senhor, que fale que Jesus, aleluia, é o Salvador, aleluia, que proclama, que crê nas Escrituras como base de fé, e certamente Deus falará contigo no profundo, porque a Bíblia fala: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Porventura, se você gostou da mensagem, por favor, aleluia, guarde essa mensagem no seu coração, aleluia, compartilhe ela, se inscreva no canal, aleluia, e faça parte desse grupo de 1 milhão de almas, a qual o Senhor Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que você é uma daquelas que Deus tem chamado. Nós, nesse mundo, só no Brasil, nós temos quase 300 milhões de pessoas. Eu só peço a eles 1 milhão somente. É somente uma pequena gota no meio de um oceano de pessoas, de multidão de pessoas que caminham a largos passos para o inferno. Mas Deus te chamou, porque Ele te ama e quer levar você para o céu. Eu creio que você é ovelha do Senhor, porque todo aquele que ouve a voz do Senhor e obedece, esse é aquele que ama o Senhor. E no fundo, você ama o Senhor. Talvez você ainda não conheça, mas você prefere, você ainda não tem forças para caminhar. Mas nesse dia de hoje, receba da parte do Senhor força, receba da parte do Senhor livramento, receba da parte do Senhor graça, receba do Senhor perdão para os seus pecados, receba da parte do Senhor, aleluia, algo precioso, que é a presença santa do Espírito Santo. Nessa noite, o Senhor entra na sua vida, o Senhor entra na sua família, o Senhor entra na sua causa e peleja as suas guerras. Creia no milagre. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, que certamente muitas almas serão libertas através de você. Seja um canal de bênção nesta terra. Não seja mais aleluia, que não brilhe, mas seja alguém que brilhe, levando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até mais.